que a gente pode começar, né? Sim. Deixa eu rapidamente apresentar aqui o que a gente veio fazer. A gente quis aproveitar, nós quisemos aproveitar o momento da feira para a gente, pela segunda vez, né? A gente falar um pouco da presença indígena aqui em Resende, né? E então a gente propôs a organização da feira, já que a gente estaria por aqui e trouxe para lançar um livro meu, né? E aproveitar para falar da temática indígena em Resende, que é uma coisa que nos preocupa. Nós temos aqui em Resende descendentes de indígenas Curi, e a gente queria também tocar nesse assunto, porque a gente acha fundamental que isso seja refletido no turismo, seja refletido na história que se conta em cada escola, que seja reconhecido seus descendentes nos bancos escolares e no cotidiano, que foi uma história muito apagada. Eu convidei também o professor Giovanni, que é professor doutor, ele é filho de Guaranis também, para estar aqui presente, porque ele está agora estudando a história do Vale do Paraíba Paulista, e ele também está em parceria com a gente. Só que ele acabou, ele estava programado para vir, mas não pôde vir por questões de saúde. Então a gente recompôs um pouco a mesa, e a gente tem dois aqui descendentes de Curis e tem dois historiadores. Os historiadores estão do lado de cá, os descendentes de Curis estão do lado de lá. Então nosso objetivo em todos os momentos foi incluir, né? Em nenhum momento foi desincluir, pelo contrário, sempre a nossa preocupação sempre foi essa. Então eu queria apresentar, ou que os parceiros se apresentassem, e depois a gente bate um papo com vocês sobre um pouco da história aqui de Resende, ou da história de cada um, a trajetória de cada um em relação a isso, tá? Vamos começar com eles. Então vocês se apresentem e eles vão... Pela ordem. Pela ordem, doutor. Porque eu sou mais recente aqui, né? Porque assim, eu sou escritor, afrodescendente, mas como todo brasileiro se preza, eu até achei engraçado. Que ano passado eu li uma matéria, sempre me disseram que a minha avó paterna, a avó Augusta, era Curi. Falar isso, que ela nasceu, não dá no mesmo pra mim. Né? Eu nasci em Minas, moro no Rio há um tempão, e aí falaram Curi. Aí eu li uma matéria no jornal falando da tribo, Curi, que começava por aqui, a tribo ia até lá na altura onde eu nasci, na cidade de Caparaó. Aí eu já descobri que realmente não era papo furado, existiu um dia uma tribo chamada Curi. Aí eu cheguei aqui para participar da feira ontem e conversando com eles, eu descobri não só que realmente existiu, por isso meu amigo aqui, que realmente existiu uma tribo Curi. Eu achei legal, e ele falou uma coisa que eu nem acreditava, Curis negros. Eu sou escritor, quando você começa a falar essas coisas, minha cabeça já começa a funcionar. Né? E a gente vai ter outros tete a tete que vai virar livro, é inevitável. Né? Porque eu acho interessante isso, porque estava falando agora sobre miscigenação, né? Sobre negritude, e isso é uma coisa que o Brasil não adianta fazer árvore genealógica para provar que você é caucasiano, você vai levar um susto. Tem índio, sangue índio correndo na veia da gente, tem o sangue negro correndo, e a minha foi mais engraçada, porque meu avô era baiano, eu também não era da Serra de Caparaó. Né? A minha avó era Curi, a outra avó era Mameluca, a minha avó a outra avó era italiana. Ou seja, um saco de gato, só falta oriental para fechar a discriminação. Né? Então eu achei interessante, inclusive eu comecei a bater papo para encontrar minhas raízes, que são múltiplas até. Né? Vai ser mais fácil encontrar Curi do que africano. Isso é óbvio. Né? O senhor vai encontrar os dois. E dentro dos vários amores. E quase todo mundo que conhece, meu nome é Francisco. E a partir desse ano, de 2023, então Carminha, acorda aí. Oi, tudo bom? Eu preciso que o senhor me ouça, eu cobri essa área agora, me cobra também. Eu cobri ela porque ela estava os índios. Quer que ela fique Oi? sentada aí na frente? É Só melhor. quer sentar aqui na frente, né? Vamos sentar na frente? Quer sentar aqui? Quer sentar ali é melhor. Porque ela estava se referindo, eu sou os índios. Pegou a Carminha, corrige o que a senhora falou aí. É o nosso povo, a Carminha também é descendente de Curi. Mas vai se referir ao índio, ela se refere aos outros. Então eu falei, não, é nosso povo. Né, dona Carminha? Chamei a atenção do senhor ou não chamei? Viu? Chamou.
Então, voltando, a partir desse ano 2023, eu resolvi assumir a minha identidade indígena, Curi, né? Por que demorou tanto? Eu nasci numa família, a dona Carminha conhece bem minha família. O senhor estava falando de negro na família, vou falar como é a minha então. O meu avô era mineiro branco, ele casou com uma mulher morena escura, isso é definição do local, a minha não estou conhecida. E a minha mãe, dizem que a minha mãe é mulata clara, né? E aí eu, sabe, nunca entendi o que era uma coisa, o que significava isso. Eu perguntei, a mesma pessoa que falou que a minha mãe era mulata clara e a minha avó mulata escura, ele falou para mim de uma coisa muito interessante que eu já até expliquei sobre isso. Não sei se alguém deu aqui. Essa pessoa perguntou para o meu avô como é a sua filha quando nasceu minha mãe. E meu avô falou de uma maneira muito poética, eu vi dessa maneira, a cor da minha mãe. Meu avô deu um nó nele, na verdade. Ele falou assim, a minha filha é mais bonita do que um pingo d'água na folha de inhame. Na camisa, o que é isso? Sabe? Realmente, quem viu, já viu, é muito bonito. Se você pega um pingo d'água e põe na folha de itaioba, a água espalha, tá? Você pega um pingo d'água e põe na folha de inhame, ela fica parecendo uma pérola, fica rodando, não é? Ela dá uma translucidez naquela gota e se junta, ela fica uma bolinha rodando, a gente fica brincando como se fosse um mergulho. Então foi isso que o meu avô falou para essa pessoa. Meu avô não falou para ele se ela era preta, se era mulher branca ou mulata. Era mais bonita do que um pingo d'água na folha do inhame. Acabou a conversa dele. E aí a minha avó, ela era uma pessoa medrosa, penso eu. Minha mãe falava que é corajosa, mas pelas coisas que a minha mãe fala, não era lá muito corajosa. Oi? Medrosa. Entra. Pode entrar. Está fechada a porta, acho que a gente fica entrando. E aí, a minha avó nunca contou para minha mãe que ela era descendente de índios, nem de preto. Então, da onde que era a cor que a minha mãe tinha, né? Da onde que vinham os tios mais retidos, né? Hoje em dia se fala retito, né? Aquele preto bem pretinho, vamos falar, o português fala, o preto bem pretinho é retido, né? Hoje se diz dessa maneira. Então, da onde que vem essa cor da pele do restante da família? Se a minha avó era mulata escura, minha mãe mulata clara, eu conheci, pelo menos 2 tios da minha mãe, que eram bem pretinho. Eu entendi isso, fui descobrir depois de muitos anos, porque uma mulher chegou lá em Fumaça e ela falou assim para mim, olha, tem uma coisa que eu nunca entendi na sua família. Eu falei, o que, Gorete? Eu falei assim, eu te conheço um pouquinho bastante. Eu falei, o que, Gorete? Ela falou, não, porque quando eu era criança, eu ficava muito intrigada com a sua família. Eu falei, por quê? O que tinha de errado, de diferente? Ela falou, não, é porque eu perguntei pro meu pai, por que a sua avó era daquele jeito? Desenvolve isso que eu não estou entendendo ainda. Fala de maneira mais clara, por favor. Ela falou, não, eu não entendia. A tua avó era bem pretinha. Aí eu descobri que minha avó era bem pretinha. Até, por Deus do céu, eu já estava com 53, 54 anos quando eu descobri que minha avó era bem pretinha. Nunca ninguém falou. Eu nasci, o último dia que estava pegando colo. Morreu 8 dias depois. Então a minha avó era bem pretinha, eu nem sabia. Ninguém falava. Tanto é que na exposição ali tem uma bolsa bem pretinha, né? Da minha avó. Tirou uma foto dela, pra gente saber como era. E aí, entrar a questão, que é interessante de saber, que ela nunca falou para a mãe dela, para a minha mãe, de origens. Se era índia, se era... Nunca falou, simplesmente entrou a minha mãe assim, é alienígena. De outro país, de outro planeta. Essa é a Dona Maria? Dona Maria, que só cresceu. Isso, minha avó. E aí, em contrapartida, eu descobri, fazendo as pesquisas, o Marcelo e eu fazemos essas pesquisas há muitos anos, quase 20 anos, por aí, né? 2018, 18 a 20 anos. Através do seu Geraldo Martiano, que era o idoso de Fumaça, todo mundo falava que era índio. Era índio, não era, Dona Carminha? Seu Geraldo Martiano. Viu? Todo mundo falava, mas era só ele. Como assim, um índio só que sobrou para a Fumaça? Aí como é que funcionava isso?
A dona Bela ajudou muito a entender isso e a Carminha. Eu vou só perguntar para a Carminha, que ela está presente aqui, Marcelo, tá? Dona Carminha, o que é cor de cuia? Conta para o pessoal, por favor. Já ouviu falar isso? Cor de cuia? Olha, o que é? Fala mais uma vez, não ouviram lá atrás. Viu, Marcelo? Viu? Ouviram isso? Os índios é cor de cuia. Os idosos de fumaça sempre se relacionaram com os índios dessa maneira. Então, a cor de cuia, por que cor de cuia? Eu tenho cuia, não é à toa na minha exposição, não. Tá? A cuia, ela tem uma gama de. Não é gama, o menino ali me ajudou, não é gama não, paleta, né? Uma paleta de cores. Paleta de cores que vai de uma cor mais marrom até um amarelo mais parda, né? E aí, é isso, cor de cuia. Então, cor de cuia é um lugar social e não uma cor de pele. A Belinha foi que me clareou isso. E ela falou, quando ela falava, eu falava, dona Bela, quem mais aqui fumaça que é índio? Ah, a família da Sandra é cor de cuia. Olha o que ela estava falando, tá? A família do Júlio, cor de cuia. Eu olhava na Sandra do Júlio. E essa cor de cuia que é essa que a Sandra é a cor de cuia? Meus avós também tudo era cor de cuia. Olha. Aí, olha o que significa isso. Esse era índio dele. Índio mesmo das duas gerações. Sabe o que significa isso? Dizer, é um lugar social, que a outra família que é, eu não, a minha não. É isso que significa. Então eu delato a outra família, mas eu excluo. Assim, desculpa, dona Carminha, mas eu vou botar isso outra vez. Assim como a Carminha foi se referir ali agora, a questão indígena, ela falou os índios, se excluindo. Então essa questão da cor de cuia tinha a ver com isso. Tinha a ver de eu reconhecer o Valmir como um índio, dizendo que ele é cor de cuia. Por que ele é cor de cuia e eu não sou? Onde está essa cor então? Que ele é ou não sou? Então era o outro que era índio. A pessoa não se reconhecer como tal. Tá? Todo mundo entendeu agora? Por que isso? Oi? Vamos trabalhar isso. Por que isso? Por que essa evitar de se assumir como tal? Eu vou deixar para vocês essa parte. Pode ser? Essa é a parte que eu não gosto. Eu não gosto. Acho que vocês vão se preparar. É porque eu estou dando um relato aqui, porque, gente, tem uma diferença muito grande, tá? Eu sou de Fumaça. Eu nasci em Fumaça. A Carminha nasceu em Fumaça. A filha dela está ali, a Luísa, nasceu em Fumaça. Nós somos fumacenses, somos residência, somos índios. Concordam? Mas a gente não se assumiu como índio. Nós somos calados. Né? O nosso falar foi abafado, né? Mas nós não índio. Você sabe por quê? Não, pode. Ainda não sabe por quê? Não, pode. Servimos o fazendeiro. É, Natália. Tinha medo dos fazendeiros? Servimos o fazendeiro. Nós não combinamos nada não, tá, gente? Só para ficar claro aqui, não é combinado. Ele foi acabando, porque eles foram expulsando ele. Expulso para cada rua. A gente não gosta de ter. O bom da Carminha tá aqui, gente, que ela... Quantos aninhos que a senhora tem da Carminha? A Carminha? Deixa eu fazer uma pergunta indelicada pra senhora. Quantos aninhos a senhora tem? 81 anos, tá? Ela não tem por que mentir. Eu queria que ela virasse de frente para vocês, só para vocês verem o rostinho dela. A cor de cuia que ela tem. Vira para a Carminha. Para tirar uma foto da senhora. Vira para ele, senhora. Olha para ele. Não, é porque eu vou falar da mãe dela. A minha mãe era cor de copadeira. A mãe da Carminha, gente, metade da fumaça, e não, Carminha, vê se a senhora confirma se eu vou falar, mais ou menos metade de fumaça é a filhada da mãe dela. Sabe por quê? A mãe dela era parteira, não vinha, não tinha ônibus, não tinha ambulância para trazer ninguém para ter mãe ter filho em Resende, não. As coisas eram resolvidas lá, se o parto era tranquilo, era feito lá. Às vezes acontecia que morrer mãe e morrer filho, mas era raro, né? Mas essa sabedoria das parteiras ensinou foram as índias. Foram as índias que ensinaram. Então a mãe dela, também descendente de índio, aprendeu com outra pessoa que já tinha ofício, né? Então por esse contato também. Como é que ela falava? 500 umbigos, não é isso? Tinha colhido 500 umbigos, que era, ou seja, as crianças. 500 crianças.
Então, tem isso que a gente, é uma história muito fumacista, é muito Curi isso. Então não tem como contestar que nós sejamos descendentes de Curi. Então quando eu digo eu assumi a partir desse ano, é porque eu precisava, não intimamente eu sempre me senti meu jogo. Sempre me senti, desde criança, eu sempre me senti índio. Mas eu precisava de alguma base para dizer que era. Aí teve a entrevista com o Geraldo Martiano e ele falou, o Vicente Quirino é meu primo. Ué, mas o Vicente Quirino é meu tio, como que ele é seu primo sem você ser meu primo? Mas você é neto de quem? Sou neto da Maria Quirina. Sou neto da Maria Quirina. Agora posso falar mais baixo? Obrigado. Eu sou neto da Maria Quirina. Aí, a primeira coisa que ele falou pra mim, a tua avó tocava a enxada igual homem. Agora eu fui trabalhar dele, minha avó. Eu me enchi de orgulho. E mais legal assim, que eu perguntei ainda pra ele, falei, porque tem muito essa questão, da gente querer chegar na raiz, a gente querer provar, né? Eu falei, seu Geraldo, então me conta. Eu perguntava pra Carlinhos, ela não sabe. Então eu perguntei pro Geraldo, falei, Geraldo, me diga então, a qual grupo, eu falei raça, a qual raça pertence então a minha avó e o senhor também? Ele falou, eu não sei. Aí esse não sei, deixa a gente no mesmo lugar, E aí, recentemente, quando teve a Lei Aldir Blanc, eu falei, eu quero fazer um documentário de fumaça, porque eu quero começar a contar essa história que outros não contaram, e contar da maneira que eu vivo, da maneira que eles viveram, que para fazer isso eu entrevistei muita raça de idosos. A maioria dos idosos, entre 2001, 2012, até 2011, nós entrevistamos. A maioria estão falecidos, infelizmente. Então eu queria trazer essa verdade para as pessoas, tá? Porque enquanto vai morrendo, ninguém resgata essa história. São histórias mortas, não servem para ninguém, nem para a própria família. Porque se eu depender, por exemplo, meu pai não tem história da minha mãe. Então eu busquei numa outra elemento, uma outra pessoa que falasse disso. E aí quando eu, para ler Aldir Blanc, fui atrás de uma prima de primeiro grau da minha mãe, ela fez um testemunho assim, para desligar tinha decorado. Minha avó era índia Curi. Acabou. Tudo que eu precisava, ela falou numa única frase. A minha avó era índia Curi. E o pai dela era irmão de pai e mãe da minha avó. Acabou. Deixou a questão ali naquele momento. E agora eu estou realmente calçado, né? Posso dizer. E a partir de então, começou a surgir uma mudança em mim. Eu nunca gostei do apelido de Chiquinho, não gosto de apelidos diminutivo de ninguém. Não chamo meu filho de Joãozinho, jamais chamaria. Não gosto, porque diminui a pessoa. Parece ser forma carinhosa, nunca achei. Nunca me senti acarinhado por alguém me chamar de Chiquinho. E aí eu comecei a dizer que eu sou Chiquinho. E aí o Felismar Manuel, que eu tive a felicidade de ser Felismar, pensei não, a gente conversa virtualmente. Ele escreveu a grafia para mim com XIKITOPURY, que é a maneira que eu escrevo Curi também, com Y. Porque esse Curi, esse trabalho de gramática que eles andaram fazendo em dicionário, isso foi feito antes da última reforma do português. Então eu acho que aquilo ali que vale. Depois disso, daqui a pouco muda outra vez. O meu filho esses dias falou Curiai. Me para dos meninos. Já está confuso meu. Chega. Gente, obrigado. Desculpa prolongar muito. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer a presença de todos aqui. Agora eu vou postar o chapéu, né? Isso, o chapéu isso, para vocês. isso. E para a dona Carminha, todos os dois lá, assim, ó. Eu sou o Instituto Político. Bom, ele pediu para falar um pouquinho da nossa trajetória, né? Meu nome é Enio, sou professor de História, eu me graduei ainda na década de 80. O meu primeiro trabalho sobre a questão indígena, naquela época a gente falava índio, né? A questão indígena era sobre o processo na era Vargas, a questão indígena no período Vargas. Eu falei sobre o serviço de produção índio, então eu fiz uma pesquisa de graduação, uma monografia que antigamente era monografia, hoje o pessoal fala TCC, e foi o primeiro trabalho que eu fiz, que está lá no meu currículo Lattes, enfim.
Depois eu entrei no grupo de estudos na década de 90 para estudar os índios da Baixada Fluminense. Então eu estudei os Tupinambás, os Jacutingas, essas etnias. E a partir de 2002, quando eu vim para cá, para Resende, eu comecei a pesquisar os índios puris aqui. Já nessa batida de pesquisar a questão étnica da região que eu vivia, né? Eu vim na Baixada Fluminense, eu cresci em Duque de Caxias, trabalhei em Nova Iguaçu, e então toda essa perspectiva ela foi levada para dentro do meu trabalho. Sobre a questão étnica, né, eu tenho histórias familiares em relação a isso. Eu nunca me identifiquei como indígena porque eu não ia colar, né? Branco, olho claro, não ia. Mas o meu avô dizia, né, que o pai dele tinha sido pego a laço. E o meu pai, que faleceu, hoje tem exatamente 36 dias que ele faleceu, ele é um descendente, olhar bem para ele, é um descendente indígena. Mas isso nunca foi discutido dentro da minha família. Né? A minha avó, ela era afrodescendente, tinha olho verde, afrodescendente de olho verde, por pai de pai. Minha família é toda portuguesa, por pai de mãe. Então eu nasci esse branco azedo aqui, com olho claro, que então dentro dessa nunca me passou, e também não tinha, quando a gente começou a fazer esse tipo de pesquisa, não tinha essa questão da identificação étnica, isso não era uma bandeira dentro do meu processo de pesquisa. Então a partir daí eu fiz o mestrado, falei sobre o aldeamento de São Luís Beltrão, eu conheci o Marcelo. Antes de conhecer o Marcelo, eu conheci a pesquisa deles. Depois de conhecer o Marcelo, eu me formei na Severino Sombra em 2012. Teve um tempo que eu demorei nesse processo, nesse período de pós-graduação, mas para entrar no mestrado, eu entrei só em 2012. Me formei em 1998. Olha quanto tempo. Eu não vou revelar aqui a minha idade aqui, uma questão de afirmação. Mas eu terminei o doutorado em 2018 falando também sobre a questão sobre invisibilidade indígena, o que o Chiquinho estava falando, como esses índios foram invisibilizados, o processo, toda a máquina do Estado imperial foi trabalhado para a invisibilização desses índios, enfim, o desaparecimento dos documentos oficiais e, ao mesmo tempo, o povo continuava reconhecendo os puris aqui em Resende. Isso que é interessante perceber. Ele some dos documentos oficiais, mas ele continua presente no dia a dia. As pessoas reconheceram, ele é índio, não se falava indígena, né? Inclusive, essa questão, até 2018, a gente não tinha a menor restrição em chamar o indígena de índio. Esse movimento, que é um movimento identitário, ele surgiu a partir de 2018, 2017, 2018. Mas na banca que eu passei, que o Marcelo estava na banca no dia, né, na apresentação da minha banca, estava o Dal Puri, que é um das lideranças do movimento da Ressurgência Puri, ele estava presente também. Não havia nenhuma restrição à questão indígena. Isso foi um movimento identitário que eu valorizo, é perfeito, faz parte do movimento de autoafirmação étnica dos indígenas. Mas ele começa a surgir a partir de 2017, 2018. Mas não tem, tanto é que todos os meus trabalhos até 2019 eu utilizo a palavra índio. Foi em 2019 que eu fiz um artigo e mandei para a Universidade de Tocantins. Eles mandaram corrigir o artigo e trocar o índio pelo indígena ou povos originários. Aí que eu me toquei, a coisa mudou. Né? Essa questão identitária, ela chegou no movimento de organização dos povos indígenas, que é importante, como aconteceu com o movimento negro, preto. Eu me recordo muito bem, eu falei isso numa palestra que o Júlio estava e o Oswaldo estava. Eu tinha um amigo meu na década de 80 que era o movimento da Pastoral do Negro, aquele movimento que surgiu aí, impulsionou a organização do povo afrodescendente do Brasil. Ele dizia para mim, olha, eu não sou preto, eu sou negro, que negro é raça, preto é cor. Agora você tem, se utiliza, o movimento utiliza a palavra preto, tem os que preferem utilizar a palavra negro. Então isso são questões identitárias que surgiram.
Muito embora a gente pode perceber que a questão identitária, esse movimento identitário, ele surgiu na Europa. E foi um movimento que surgiu no pensamento xenófobo. Né? Então ele não é um movimento de extrema direita. Poucas pessoas sabem disso. Mas existem uns estudos que esse movimento identitário ele surge a partir daí, que era justamente o povo, a população francesa criou esse movimento justamente contra a imigração, principalmente a imigração africana, islâmica, que chegava na França e começou a ocupar muito espaço. Então houve esse movimento identitário e aí depois ele foi abraçado pelos movimentos. É claro, as ciências humanas e sociais são interessantes por isso. Elas se adaptam, elas mudam, elas evoluem conforme a causa vai vão sustentando. E esses movimentos surgiram a partir daí. Bom, eu defendi a minha tese em 2018, foi um período bem difícil, estava em direção de escola, tive alopecia, fiquei quase careca, enfim, engordei pra caramba, e foi um período bem difícil para mim. Aí, depois que eu saí da direção da escola, ano passado eu fui convidado para fazer o meu pós-doutoramento. Aí eu fiz uma outra vertente, eu comecei a trabalhar a história das políticas indigenistas, como elas nasceram, como é que elas surgiram, como é que elas evoluíram, da onde que elas vieram. E aí seria esse nosso bate-papo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, que é o último trabalho recente que eu terminei, que é falar sobre a evolução dessas políticas e como essas políticas elas foram decisivas nesse processo de visibilidade da população indígena, dos povos originários da nossa região. Então, a partir do momento que essas políticas, você tem as políticas, essas políticas se transformam em legislação. Então, você tem a política e a legislação que elas são construídas depois. E isso acaba gerando, impactando diretamente os povos originários aqui na nossa região. Uma coisa que começa ainda no século XV. E ela chegou no Brasil, todo esse processo que foi processo colonial, foi devastador, avassalador, destrutivo, enfim, genocida, que é uma palavra que é do nosso tempo, não era do que se utilizava naquele período, mas a gente consegue perceber como é que esse processo ele foi se construindo a partir de alguns critérios que foi justamente dessa política indigenista que foram criados. Bom, vou passar a palavra para o Marcelo aqui, ele está doido para falar. Bom, boa tarde a todo mundo, eu agradeço a presença, agradeço a todos que estão aqui. Eu queria começar, assim, minha preocupação já há muito tempo, trabalho com os povos indígenas desde 1999. De lá para cá, esses 24 anos, né, sempre com algumas preocupações. Entre elas, que a nossa historiografia, quando ela começou, ou seja, a escrita da história do Brasil, quando ela começa, a partir do século XIX, ela de imediato já diz que o índio é passado, o indígena, no caso, na época ele dizia índio é passado, o Van Hagen, que era o Visconde de Porto Seguro, que começa a escrever o primeiro livro de história do Brasil, ele fala isso. Como se os indígenas que estavam em conflito com o Império não existissem, né? Ou não fossem dignos de estarem participando da Constituição Nacional. A própria Constituinte de 24, a primeira Constituinte do Brasil, há uma discussão, inclusive envolvendo os índios de Resende e os índios de Valença, em que nessa discussão eles falam quem são os cidadãos brasileiros. E eles excluem dois grupos, os escravizados e os indígenas. Essa Constituição, inclusive a primeira Constituição nossa, simplesmente não fala desses dois segmentos que era a maioria do Brasil. Só isso, era só a maioria e não se fala disso. Então, há um processo de construção de invisibilidade indígena no estado do Rio de Janeiro no século XIX. Esse processo, eu aprendi com o índio, o Baré, que é a gente fez uma live, ele chama de eufobia. O que é eufobia? O medo de se assumir como indígena. É o que, de certa forma, a dona Carminha mostrou agora. Por que esse medo que ela falou?
por causa dos fazendeiros, por causa da repressão, por causa de quando você assumisse essa palavra, você imediatamente era estigmatizado, você era colocado em escanteio, você era assumia-se um preconceito muito grande. Quando não preconceito, tinha uma outra questão que era muito pesada no século XIX. Eles estavam tendo seus territórios todos invadidos. E todo o discurso de construção da história do Brasil, ele é feito ao contrário, ou seja, os invasores chamam os que estão no território de invasores. Ou seja, eles invertem a discussão. Eles invertem, mas toda a documentação que a gente tem, ela é baseada nos vencedores, nos que excluíram os outros, nos que expulsaram os outros, nos que massacraram os outros. Então, o aprendizado da história é invertido. Ele é o olhar daqueles que venceram, é o olhar daqueles que massacraram, é o olhar daqueles que excluíram os outros. No caso dos povos que foram obrigados a ser transplantados da África, quando houve a abolição, eles não tiveram acesso à terra que eles trabalharam para produzir, por exemplo, o café, que era a riqueza do Brasil. Todos eles foram excluídos. Por isso que a gente luta até hoje pela questão da reforma agrária, que é central. E os povos indígenas, a mesma coisa. No caso do Estado do Rio de Janeiro, o que aconteceu é o seguinte: ou seja, os aliados, eles faziam o quê? Eles davam uma parte das terras e distribuíam o resto. Eram chamados aldeamentos, né? Que começam desde o século XVI. Então, Niterói era um aldeamento indígena, Itaboraí era um aldeamento indígena, Itaguaí era um aldeamento indígena, Santo Antônio de Pádua era um aldeamento indígena, Macaé era um aldeamento indígena, Valença e seus dois aldeamentos, Conservatória e o centro de Valença. Em Resende você vai ter aqui a Fumaça, onde Chiquinho e Carminha, né, e família estão lá, e você vai ter outros também, São Fidélis, Campos, etc. E todas essas, aqui é Luiz, em São Paulo, que é doado também de Puris, todas essas terras foram doadas ao longo desses 3 anos de colonização e império. No final de 1870, o Império disse o seguinte: olha, depois de eu proibir vocês de falarem a sua língua, depois de eu tirar seus territórios, depois de eu pegar e dizer que vocês são obrigados a assumirem a religião católica, que não era o pensamento deles, vocês não são mais índios. É isso que eles falaram no Império. Está claro isso. Então, para poder roubar o resto de terra que tinha, que sobrou, eles falaram: vocês não são mais índios. Então, tiraram a identidade. E essas pessoas, evidentemente, para se autopreservarem, praticaram o que o Barelli falou, e que eu entendo que era eufobia, esconder a sua origem. Ah, eu sou cor de cuia, o índio é o outro. Não, eu não sou não. Por quê? Porque esse medo? Esse medo não tem razão de ser? Claro que tem razão de ser. Porque se você assume que você é e que você está no seu território, você se torna um perigo. Por quê? Porque se esse território aqui é seu, por que tiraram? Essa que é a questão. Essa que é a questão que está por trás da invisibilidade indígena, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Porque isso significa você recolocar a questão, entre outros, territorial, né? Então eram exilados no próprio território, uma situação que a gente construiu aqui no processo brasileiro. Ou seja, eu não estou exilado em outro país, eu estou exilado no meu próprio país, no meu próprio território. Eu já não reconheço ele, porque antes eu atuava em florestas. Eu fui inclusive contratado para derrubar essas florestas, que muitos derrubados foram feitos para a construção de café aqui em Valença, em Cantagalo, etc. e tal. Foi feito a partir de mão de obra indígena, que foram os primeiros a serem procurados para fazer isso, escravizados ou mantidos como tal, ou quando eles sequestravam as crianças e transformavam. Esse é de família mais ou menos, né? Uma família escrava que ele tinha, que era diferente daqueles que vieram, que foram transplantados da África. Então esse é o processo. E por isso, essa dor, por isso essa questão das famílias se autopreservarem ao se esconderem em relação a isso. Mas o que a gente tem que fazer hoje? A partir principalmente da Constituinte de 88, o que nós fizemos é uma reconquista de direitos. O movimento indígena nacional começou a reconquistar o direito de poder falar na própria língua. Então, quando a gente tem o vocabulário da língua puri, né, coleta de viajantes, no meu caso que a gente fez, quando o senhor Felismar, que é puri, e que até os 16 anos vivia com outros puris que falavam a língua, que ela não estava no território. Ele hoje é a única pessoa que os puris eram do Sudeste que tem essa lembrança de como se falava, de sotaque, né? De como se falava puri. Os outros perderam isso ou nem sabem que essa língua existia, porque são 3 ou 4 gerações proibidas. Tá bom?
proibida de falar isso. Então, essa é uma questão importante. E aí a questão de assumir a identidade é porque muita gente assim, eu sou descendente italiano, eu sou descendente português. Por que eu não posso ser descendente de indígena? Porque você não tá, você usa celular, porque você tá. Os outros também não? Será que o português das caravelas se veste como o descendente português das caravelas se veste como ele se vestia lá? Não. Da mesma forma os indígenas não. E por que você não está na aldeia? Porque, acabaram com a minha aldeia, acabaram com o meu território, sequestraram a minha terra, não sei o que, é óbvio que eu não posso ficar onde me excluíram. Evidente, é completamente diferente, é uma situação construída historicamente de violência histórica. Por isso mesmo que essa é uma questão importante, hoje se auto-reconhecer. E são famílias também misturadas na opressão. Ou seja, você tem a expressão Nego Puri, que é o caso da Nama Puri, por exemplo, porque são famílias que foram excluídas. Lembra que eu falei da questão? Quando foi a abolição em 1888? Você não precisa mais trabalhar como escravo, como escravizado. Agora você está livre. Mas a terra você não vai ter acesso. A terra que você deu a riqueza para o outro, se transformou em barão, visconde, o raio que o parda, essa terra que você trabalhou para que ele ficasse rico, você não tem acesso a ela. Então eles foram excluídos. E os indígenas que estavam no processo de exclusão, que no caso do Rio de Janeiro foram todos excluídos, porque todos os aldeamentos foram retomados, e as terras não foram distribuídas em sua maioria para os indígenas que moravam nelas, também ficaram na mesma situação. Eles vão se encontrar na pobreza, eles vão se encontrar na exclusão, eles vão se encontrar nas áreas rurais como agregados, vão se encontrar nas periferias das comunidades como favelados ou como bairros populares. Porque é o que sobrou, porque eles não tiveram acesso à possibilidade. Porque se fosse feito junto com a abolição, a reforma agrária, e se não se tirasse terra dos índios, você teria outra situação no Brasil. Completamente diferente do que é hoje. Então, ao falar aqui dos indígenas de Resende, para responder inclusive uma questão, no último censo de 2010, 114 pessoas se assumiram, tiveram a coragem de se assumir como indígenas aqui em Resende. Da onde eles vieram? Porque na história de Resende até então, desde que a gente fez aquele curso em 2006, que a gente vem batendo, esse negócio de último Puri, como está no portal da prefeitura, foi Vitorino Santará, é uma mentira construída para poder justificar justamente a apropriação, inclusive, das terras depois em Fumaça e outras terras indígenas também. Então, a gente tem que romper com isso, tem que dizer que eles continuavam ali, eles estavam ali, nós comprovamos isso nos batismos, nós comprovamos isso nos casamentos, nós comprovamos isso nos óbitos, nós comprovamos isso na discussão com as famílias, nós comprovamos isso nas entrevistas, nós comprovamos isso, inclusive, nesses que conseguiram e tiveram coragem de assumir hoje, em 2010, essa questão. Então, esse movimento faz com que as pessoas dizem o seguinte: não há nenhum problema em assumir a sua identidade indígena. Então, algumas pessoas começam a ter mais tranquilidade para poder fazer isso, porque você vai ter acolhimento. E nós temos que fazer esse acolhimento também na questão do turismo em Resende, nós temos que fazer esse acolhimento na questão dos livros didáticos de Resende, nós temos que fazer essa questão do portal da prefeitura de Resende, nós temos que fazer essa questão quando faz uma exposição sobre essas questões, porque é fundamental. É dessa forma que a gente dá dignidade, é dessa forma que a gente mostra: nosso país é plural, nosso país é diverso, nosso país tem várias línguas. Hoje em dia estão faladas no Brasil, nesse momento, mais de 180 línguas. E talvez ressurja a língua Puri, porque os puris estão reaprendendo com o Felismar, que é o único falante, lembrante que a gente tem hoje sobre essa língua. Porque é uma língua que tem a ver com território, uma língua que tem a ver com conhecimento do que cercava ali. Muita coisa que foi perdida, por exemplo, a irmã da dona Carminha me benzeu uma vez, essas rezas antigas, que eu fui lá na casa dela, essas rezas antigas para cuidar, que eu estava com dor no estômago, são frutos de patrimônio, são frutos de patrimônio de conhecimento, que tem que ser resgatado. Isso é importante. Então, eu acho que hoje falar da presença indígena é porque eles estão aqui também. Só que você não vai encontrar um indígena Puri no meio do mato, porque primeiro acabaram com o mato, segundo, acabaram com a possibilidade dele, uma parte do conhecimento foi embora, basicamente por conta disso. Não por vontade das pessoas, mas por conta de um processo que excluiu as pessoas, por conta de um processo que foi violento com as pessoas, por conta de um processo que foi violento com as famílias. Então, o que a gente tem que dar é acolhimento, reconhecimento e rediscutir essa questão nos seus vários aspectos completos. E abrimos aqui para... Quer falar?
Não, assim, o que eu acho interessante tem a ver até com o negro, com o brasileiro de maneira geral, é essa profunda amnésia que o brasileiro tem. Hoje de manhã eu estava conversando com ele e a gente estava falando de um negócio que não tem nada a ver com o assunto aqui, né? Estava falando de zoológico. E o senso comum diz que o primeiro zoológico do Brasil foi fundado pelo Barão de Drummond, e ele provou que não foi. Né? Com sobras, ele tem provas. E a gente, o brasileiro parece que propositadamente, ele é todo dia, parece aquele filme que teve com Descobriu o Muller, que todo dia ele dormia e repetia o mesmo. Exato. A gente não conhece o nosso passado. Toda hora que a gente tropeça, esbarra numa história que a gente nunca ouviu. Eu sou, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui, eu sou botafoguense, eu passei a vida inteira falando de humorístico. Eu não fazia a mínima ideia do que era humorístico. Porque não existia humorístico naquele lugar, não tinha nada parecido com humor. É porque em 1922 comemorou 100 anos da história do Brasil e construíram vários prédios pela cidade, para como foi uma feira, e construíram um prédio horripilante, que parecia um prédio humorístico, e a região dali ficou chamada humorístico. Assim que acabou a feira, teve um bar e construíram um outro, mas aquele outro herdou o nome do Artesião. A gente não conhece a nossa história. Essa coisa do indígena se insere num processo mais amplo até do próprio caucasiano, do negro. A gente não sabe a história do Brasil, não conhece os nossos personagens principais. Ou como eu estava falando na outra palestra, a gente se assusta porque num anúncio muito antigo da Caixa Econômica falava que um dos primeiros clientes da Caixa Econômica, ainda no século XIX, foi o Machado de Assis. Aí entra um ator branco, na maior cara de pau. Aí acho que depois alguém soprou no ouvido do diretor que ele era negro e refizeram a música, mas a lambança estava feita. Isso é com os indígenas, então, né? Você tem um país onde cada esquina você encontra alguma coisa, um ponto geográfico, uma rua, um rio, com o nome de indígena, você não sabe, né? Sabe? Enquanto você não conhecer a sua história, não tornar a sua, você não vai ser um brasileiro, você vai estar brasileiro. Geograficamente você está num país chamado Brasil, mas você não pertence àquilo. Né? E isso se reflete quando assim, vamos tomar uma decisão sobre isso. Ninguém toma, porque ninguém se sente parte do processo. Não se sente do processo chamado Brasil. Né? Isso é para todos nós, indistintamente. Quando eu era criança, por exemplo, diziam que o Brasil não deu certo porque foi colonizado por degradados. A Austrália também. A Austrália começou com uma colônia penal. E basta olhar o que aconteceu com a Austrália e o que aconteceu com nós. Né? Por isso que eu acho que essa coisa de resgatar está com muito atraso, nós estamos no século XXI, mas tem que acontecer um dia. Eu mesmo, esse papo, assim, conversando com eles, eu passei a vida inteira ouvindo que a minha avó paterna era Puri, eu achava que era assim, tipo, era Vasco da Gama. Eu nem sabia o que era Puri. Aí, ano passado, eu li um artigo, aí, conversando com ele, descobri que era uma coisa muito maior, realmente existia uma tribo Puri, né? Existiram outras tantas. Eu até brinquei outro dia que a turma foi de onde ancoraram os portugueses. Os índios lá na Bahia eram mais civilizados. Se fosse ali na altura de Campos e fosse 50 casas, a história seria bem diferente. Bacana. Eu gosto muito de falar do meu povo, porque, gente, eu tenho profundo amor. Obrigado. E o senhor estava falando da avó do senhor. A minha bisavó era índia Puri, tá? Então soube disso há 3 anos. Quem quiser entrar, gente, por favor. Era índia Puri. Mas o marido dela não. É disso que eu quero falar agora. O marido dela era preto, retinho. Eu gosto de falar preto, gente. Porque eu passei a vida inteira falando preto. Não pode falar isso não, isso é feio. Aí você falava escuro, não tinha que chamar de escuro. O pessoal falou pra mim, não, eu sou preto mesmo. Escura é a noite. Oh, meu Deus, que difícil que é, né? Escura é a noite, caramba, então o dia é branco. Não, o dia também não é branco, né? É claro, sei lá. Enfim, é esquisito. Não, se vocês pararem pra pensar, é muito estranho isso. Então, quando eu vou falar que eu vejo que tem um público maior de cor mais morena, eu pergunto como eles querem ser chamados, para acabar a conversa. Eu vejo a dificuldade que é para uma criança, tá? Eu já fiz palestras para várias crianças, de estar falando de índio, ou chegou outro índio chegando aí, de falar de índio, e depois a criança não se sentir enquadrada, ela não é encaixada, ela não é índia, entendeu? Ela não é indígena,
E ela não é branquinha. A menina, uma menina, ela baixou o olhar, eu vi como aquilo doeu para ela. Eu peguei no meio da conversa, falei, olha, nós estamos fazendo isso aqui porque nós estamos comemorando o dia que criaram do índio. Mas o povo africano que vem para o Brasil é um povo livre, é um povo de raça, é um povo de garra. Não tem por que ninguém que tem a cor mais escura ser pessoa triste. Ao contrário, tem que honrar aqueles que eram livres do mesmo povo. Não aquele povo sofrido que sofreu porque alguém impôs esse sofrimento, mas aquele povo livre. Então tem que ter a alegria de ter a pele da cor que tiver. E a menina já, eu vi que ela até se sentou melhorzinha na cadeira para ouvir o resto, porque aquilo me doeu também. Depois, que ruim que é isso, né? Porque quem cria isso são adultos, tá? A criança brinca com qualquer cor, não tem problema nenhum. O adulto que fala, não, meu filho não vai brincar com a fulaninha de tal. Não é assim? É desse jeito, infelizmente. Então eu estava, mas eu estou contando isso para vocês é porque é muito difícil falar com as pessoas. Então quando eu estou falando aqui, eu sei o que eu estou falando. Às vezes eu me perco um pouquinho, mas eu tenho uma linha de raciocínio. Mas eu não sei como vocês vão entender isso que eu estou falando. Cada pessoa vai entender isso de uma maneira muito diferente, tá? Às vezes a pessoa, já aconteceu muito isso comigo, eu estava conversando com uma pessoa completamente inteligente, eu estava falando um assunto muito mais profundo, a pessoa falou da cor, da ponta do meu cocar, não tinha nada a ver com a conversa toda. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Eu fiquei pensando assim, como que deve ser para uma pessoa que estudou? Ouvir alguma coisa que está fora do conhecimento dela, de uma maneira que ela não vê. É claro que ela fica olhando a ponta do meu cocar, isso ela entende, a cor da ponta do meu cocar. Então, a minha bisavó foi casada com um preto. Essa que é a questão que eu quero abordar aqui, é que isso foi uma coisa comum, não era um amor, não era casamento por amor, tá? Vocês sabem disso. Eram casamentos que eram orientados. A família orientava, não case fulano, não case com ciclano. Esse não casar com ciclano, normalmente é porque era índio, ou porque era preto, mas muito mais porque era índio, tá? Aconteceu isso na minha família, no caso da minha avó, que casou com um preto, mas eu acho que a Quirina não foi um casamento. Eu tenho quase certeza que ela não foi, mas eu posso só afirmar, ninguém nunca me contou isso. Por que eu sei disso? Porque na minha família tem essa história. A minha avó, mãe do meu pai, não foi um casamento do meu pai com a minha mãe. Pensa que eles contaram isso para nós? Eu que sou chato. A Carminha fala uma coisinha ali, eu sei o que ela falou. Eu entro no pensamento dela. Carminha não são os, somos nós. Não foi que eu chamei a atenção? Então quando a minha mãe falou uma coisa, a avó conheceu a Cida quando ela tinha 1 ano. A filha mais velha dela. Tá dois, Marcelo, aqui. 1 ano. Eu fiquei assustado. Falei, o que é isso, mãe? Como assim? Isso assim foi é como se a pessoa ela saísse um pouquinho de ordem. Por isso ela solta. É um segredo. A pessoa vai guardando. Ela tem aquele, não sei, como chama lápis? Não é isso, não é lápis, é uma outra coisa chama. Ela tem aquela coisa de deslize, né? Gatilho. Então você está conversando com a pessoa, de repente, mãe, como é que era, por exemplo, como é que era a cor da minha irmã? Ah, sua irmã, e da minha avó? Ah, sabe que eu nem prestei atenção, porque é aí que ela solta. Ah, ela conheceu sua irmã quando ela tinha 1 aninho. Aí que eu já mato a bola no peito e já faço o gol. Assim que eu faço. Né, dona Evelyn? Eu falei, mãe, a avó não foi no seu casamento. Da onde você tirou isso? Eu falei, a senhora acabou de dizer. A senhora acabou de dizer. Me conta essa história. Por que a mãe do meu pai não foi no teu casamento? Ah, eu não gosto de falar dessas coisas. Eu não gosto de falar dessas coisas. O eu não gosto de falar essas coisas é horrível. A senhora conheceu ela. Dizem que ela era brava. Como é que eu sei que ela não foi no casamento? Porque é muito natural que a avó acompanha a gravidez da filha, do primeiro filho pelo menos, ainda que não dê para acompanhar os outros, né?
quando diz, ela conheceu quando a Cida fez um ano, significa que ela não acabou a gravidez. Só acabou a gravidez porque não permitiu o casamento. Entendeu? Aí, onde está o porquê então? Por quê? Porque a minha mãe era filha, era neta de Índia, com preto. Então a minha avó era racista, mãe do meu pai. Só que falar disso pro meu pai, para ele é uma dor. Ele simplesmente ele não entrega nada. Meu pai é aquela pessoa que não entrega nada. Não entrega. Ele fala, eu falo pro Marcelo. Olha, o Marcelo sabe disso. O Marcelo já conversou com meu pai. Meu pai conversa com o Marcelo como se fosse simples amigos, longa data. E eu que meu pai me desde bebê, ele não me entrega nada. Não me entrega. Então assim, eu sei que a minha avó era brava, eu sei cada coisa, gente, eu sei fofoca, né? Quem adorava me era Claudio Rosa. Eu não falei dele, essa fofoca que eu sei. Mas é porque eu sou um túmulo, como dizia o Didi. Mas tem muito disso, sabe? Da pessoa, por conta de ser descendente de índio, não aceitar o casamento. Porque é o estigma, Marcelo, que fica, tá? O estigma. A pessoa fica estigmatizada. Então na roça tem uma questão, eu já falei muito disso por falar outra vez. Garanto que tem gente que não sabe, o Zé Maria deve saber, a Carminha também. Eu pergunto para as pessoas, olhem nas suas unhas e percebam se as unhas de vocês são lisas ou corrugadas. Olha vocês agora, pode olhar todo mundo. Corrugadas ou lisas? Corrugado? Todo mundo aqui? Ninguém de unha lisa? Não, eu sou liso, mas o que é corrugado? Canelada. Bom, você passa uma unha na outra, ela olha. Tem uma resistência. A sua tem? Não. Quem tem? Quem não tem? Melhor é quem não tem. É liso. Você Maria não tem? Duvido. Duvido. Tem unha nem que é. Você sabe que os idosos, a Caminha vai confirmar isso, falam disso no Fumaça. Todos os descendentes de índio têm a unha canelada. Olha, consegue ver? E quando a pessoa falou assim, não foi uma só, tá? Então isso já é um jeito desse ser conhecido também, a lei da cor de cuia. Pensa nisso. Quando a pessoa me falou isso, eu falei, engraçado, eu conheço. Gente, olha, escuta isso aí. Quando a pessoa falou isso pra mim, eu achei muito engraçado, que eu falei assim pra ela, engraçado, eu conheci uma pessoa, vi a mão dela a vida inteira, e era desse jeito que a senhora está se referindo, e eu não lembro quem, de jeito nenhum. Olha, não vinha na minha memória quem que eu tinha visto que tinha a unha desse jeito. Aí eu fui pensando, todas as pessoas que eu beijei a mão. Eu sempre tive o hábito, desde muito pequenininho, de beijar a mão dos meus padrinhos. Aí eu falei, tá aí, meu padrinho Vicente, pronto. Você que vai te ver, foi eu com 100 anos. E aí, e papo vai, papo vem, eu fui cortar a minha unha. Olha a minha unha. É muito louco você ver o outro e não se ver. A pessoa que eu vi a vida inteira, que tinha a mãe da minha lado, sou eu mesmo, cara. Eu vi a vida inteira, eu cortei minha unha a vida inteira. Gente, então quem falou isso a última vez foi a mãe de Zé Marinho? A dona Lídia. A dona Carminha sabe disso, sabe? O avô dela falava, você é índia pura, dê suas unhas. Né? Ligar o Marcelino. Até as suas unhas são arrebentadas e caneladas. Eles usavam outro ponto. Arrebitada também. Eu tenho minha vida inteira porque eu acho que minhas unhas são... Viu? Pode procurar. Lá no posto você também. Você tem. Então vou passar a palavra agora, gente. Eu queria dividir com vocês isso. E eu acho bom que a Dona Carminha esteja aqui, porque não é coisa que eu criei, né, Dona Carminha? Dona Carminha é testemunha, Zé Maria é filho da Lídia. E olha, gente, a Lídia é um amor. Amo a mãe dele. É uma adorável. Como eu gosto da Carminha. Passa a palavra. Bom, gente, aproveitando aqui esse espaço, só para falar um pouco do meu trabalho de encerramento do pós-doutorado, que eu falei sobre a cruz e a espada, uma reflexão sobre os politigianistas entre os séculos XV e século XVIII. Então, é um espaço temporal para quem é historiador, é um espaço bem grande, em que eu fiz uma reflexão sobre os impactos dessa lei no Vale do Paraíba.
Eu não vou falar muita coisa porque o nosso tempo é curto, eu só vou tentar resumir mais ou menos o que foi falado. Eu quis dizer aqui o seguinte, que a questão da política indigenista está baseada em 3 fatores fundamentais. A primeira seria a humanidade indígena, que durante muito tempo se questionou se o índio ele era humano, se ele tinha alma ou não. Essa discussão ela foi até o século XVI, por incrível que pareça. A outra é a questão da mão de obra e a outra questão é a posse da terra. Então nós temos 3 questões que vão balizar todas as políticas indigenistas que vão impactar os índios no Brasil, os índios do Rio de Janeiro e os índios do Vale e aqui na região de Campo Alegre da Paraíba Nova. Esse ponto aqui, eu fiz uma indagação. Os índios têm alma? Essa discussão acabou influenciando praticamente toda a legislação do século XIV e século XVI. Eu falo século XV e XVI. Eu falo século XV porque essa construção dessas legislações, elas antecede a própria conquista, a chegada do homem branco aqui ainda na América. Eu vou explicar por que isso aconteceu. Então, sobre essas políticas, elas começam a ser construídas ainda na formação dos impérios, dos chamados reinos da Península Ibérica, aonde esses reinos eles passam a ter a função messiânica, que são estabelecidos a partir das guerras de reconquista. Mas o que foi guerra de reconquista? Um ponto que se estabelece aí. Os árabes eles avançam para a Península Ibérica e durante 700 anos aproximadamente eles vão dominar a Península Ibérica e vão estabelecer uma cultura, porque se a gente for pensar a visão dos povos árabes, os mouros, os sarracenos, como eram chamados, eles possuíam uma cultura muito superior naquele momento que o povo europeu, que estava vindo da Idade Média. Essa cultura ela ficou muito presente ali na Península Ibérica. Só que esse povo era islâmico. Os árabes eles só não conseguem chegar no reino, digamos, o reino franco, que naquele período já pertencia ao Império de Carlos, do Império, o Grande Império, depois que vai se formar o Grande Império de Carlos Magno, porque o pai dele, o Carlos Martel, ele vence na Batalha de Pontieres ali nos Pirineus e não permite que os árabes avancem para dentro do que seria a França hoje em dia. Então eles vão ficar da Península Ibérica. Então nesse processo ocorre a Guerra de Reconquista, que seria o quê? Com a bênção da Igreja Católica, eles vão reconquistar aquele terreno. E aí vai ser formado um reino português. E esses mouros são os infiéis. E vai ter o privilégio cristão dado a esses povos portugueses que vão viver naquela região. Mais à frente, e começa aí nesse processo a Guerra Justa, que foi tão utilizada aqui, inclusive em Campo Alegre da Paraíba Nova. O processo de extermínio indígena, de aldeamento na redução de São Luís Beltrão, ele é um processo que ocorre a partir de Guerra Justa. Apesar de a gente não escutar, não ler essa citação dentro dos documentos que a gente pesquisa, dos viajantes, documentos oficiais, relatos, não existe a palavra guerra justa, mas ela é característica de uma guerra justa, em que você arruma qualquer probleminha, arruma um motivo para atacar os índios, exterminá-los ou destribalizá-los, fazer limpeza, desterrar, fazer limpeza do terreno, como aconteceu aqui em São Luís Beltrão. Então isso aí foi praticado lá, começou lá, contra os mouros, os infiéis. Assim, a legitimação de dominação, no sentido de levar a fé cristã, é primeiro levado aos povos africanos, os primórdios. E depois se pensou em levar esse pensamento cristão para o povo da América, que seria futuramente descoberto. Aí nós temos uma outra questão. Os filhos de Adão. Aí nós temos uma questão muito importante do entendimento, por que o índio, ou o indígena, desculpa pelo ato, o indígena, ele era conhecido como aquele que não tinha alma, mas o negro africano era o que possuía alma naquele momento. Por quê? Na visão cristã, se estabeleceu que os africanos, os negros, os mouros, aqueles que, principalmente à medida em que fosse avançando para a África, esses negros eram descendentes
da raiz amaldiçoada de Adão, que era o filho amaldiçoado de Noé, que era o Cã, que era o que tinha pele escura. Isso está na Bíblia. Então começou a criar Daria o preconceito. Ele tinha pele escura, era descendente de Cã, uma geração amaldiçoada, tinha alma, mas ele tinha que ser subalterno, ele tinha que ser podia ser escravizado. Então a justificação principal no momento da escravidão negra africana ou dos povos que eram infiéis, muitos deles já eram até convertidos ao Islã, né? A gente vai aqueles povos negros do interior da África já tinham conversão ao Islã nesse período. Eles eram o povo amaldiçoado da raiz amaldiçoada de que podiam ser escravizados. Tinha algo que podia ser batizado, mas eles continuam a ser subalternos. Essa foi a identificação do começo da Idade Moderna. Estou falando da Idade Moderna. Aí você tem aí grandes nativos da América eram humanos. Aí você tem um grande questionamento, aí você tem uma base aristotélica em que você coloca aí, que levanta a teoria da repartição do globo em vários, alguns segmentos. E um desses segmentos era uma região que não poderia o ser humano sobreviver. Então esse povo que estava ali não eram humanos, que eles foram descobertos em uma outra região em que o ser humano não viveria, não poderia viver, que era justamente a área do hemisfério, aquela área do hemisfério norte e sul, que é onde depois houve esse avanço da expansão marítima comercial. Essa aqui é uma expressão aristotélica, altérios, que é o outro mundo, que é também baseado na visão aristotélica, e também isso aí havia um pensador cristão, que é o Jacques Le Perrier, que defende também que havia uma outra população, outros seres que surgiram antes ou anterior a Adão, que eles sobreviveram no dilúvio, que não eram humanos, que eram justamente os nativos que viviam no continente americano. E a gente fala assim, que absurdo, mas isso foi utilizado. Aí você tem a fé, a cristandade sendo utilizada como pensamento, como bandeira. Essa condição suposta não humanidade acabou sendo aplicada nos indígenas americanos de maneira diferenciada aos povos africanos. Os povos africanos eram humanos, mas podiam ser escravizados. Os africanos os americanos, os povos americanos, eu falo continente americano como um todo, eles não eram humanos. Então, nesse princípio, justificava a forma avassaladora, cruel, e que foi brutal, e que foi o processo dos primeiros anos de dominação dos povos originários do continente americano. Aí você tem uma contrapartida, aí você tem o fundamento da Santíssima Trindade de Santo Agostinho, que ele fala que a partir da Santíssima Trindade a pessoa é considerada humana quando ela tem a faculdade de memória. Será que o indígena tem memória? Tem. Entendimento? Tem. Vontade? Tem. Se ele tem isso tudo, ele é humano. Então ele poderia ser, a partir desse momento, esse pensamento foi retirado a partir daí para que o indígena dentro do continente, principalmente nas terras brasileiras, eles pudessem ser catequizados, porque existe o motivo dessa catequese. Outro motivo também que você colocava como esses indígenas, eles eram considerados não humanos, era a questão exótica e selvagem que eles viviam, na visão do colonizador. Alguns praticavam antropofagia, outros eles andavam nus. Isso tem a possibilidade de ter poligamia entre os índios, não se sabe direito, eu nunca estudei sobre isso, mas eram os motivos que eles colocavam também, a poligamia indígena. Isso tudo fazendo que eles não fossem dignos de serem humanos. Aí entra naquela outra versão, com o pensamento de Santo Agostinho, começa a criar uma possibilidade da humanidade desses índios. E o que vai justificar, a partir desse momento, o processo de colonização dos índios no continente, e principalmente no Brasil, é justamente o processo de conversão e salvação das almas desses índios. Como se fosse o pano de boca, vamos pensar no teatro, pano de boca.
conversando os índios. Qual o pano de fundo? Explorá-los, escravizá-los. Aí a gente entra, a partir do momento que você define que esse índio tem alma, a gente vai para o segundo ciclo, que é a utilização da mão de obra, que é justamente a escravidão, a intensa escravidão que esses índios passaram, que levou ao extermínio de todas as formas. Nós sabemos que os índios, além de escravizados, eles eram exterminados por doenças, contaminação. Os índios aqui Puri, em nossa região, sofreram demais com a contaminação da febre da bexiga, que é a varíola. Inclusive, que é uma doença extremamente letal, inclusive para o branco. Então, até que o bairro do Bexiga, lá em São Paulo, ele tem esse nome por causa da epidemia de varíola. Sim, sim, porque houve uma epidemia de varíola ali. Então, nós temos aí essa questão do exótico. Aí começa a entrada da cruz. A cruz, ela começa a ser, a igreja, ela começa a ser a grande intermediadora desse processo das primeiras leis higienistas. Então nós temos aqui a primeira bula do Diversas, que ela vai falar sobre colocar esses infiéis como inimigo de Cristo. Aí depois nós vamos ter a bula Romanos Pontifex, que traduzindo seria pontificado romano, do Papa Nicolau V, foi o primeiro a fazer referência mais precisa do tratamento concedido às novas terras, e foi o primeiro a utilizar a palavra índio. A palavra índio ela foi utilizada antes no continente africano do que aqui na América, porque os povos que viviam na África, eles chamavam de índio, porque eles tinham aquela visão que aquilo ali, aquela África, ela se ligava até as Índias. Então você tinha a África etíope, a Índia etíope. Então eles faziam uma ligação porque eles não tinham uma ideia dessa navegabilidade, dessa proximidade. Eu estou falando do século XIV, século XV. Foi século XV. 53. Aí nós vamos ter a bula intercoiteira, que é a primeira bula. Teve duas, a de dia 3, e depois editaram uma dia 4. Acho que dia 3 o cara estava meio doidão, não ficou muito boa. No dia 4 ele mandou ver a segunda bula intercoiteira e criou a primeira, que vai colocar que deveria levar a fé católica aos povos, os cristãos, os povos originários ao cristianismo. Então foi a primeira bula que ela vai fazer uma referência em relação a isso. Nesse período foram promulgadas uma série de bulas, mas em cima dessas bulas elas colocam realmente para tentar amenizar esse processo devastador, mortífero, com os povos originários no continente americano. Passando para cá, a Carta do Peru Baixo Caminho vai ser a primeira referência documental em que vai se fazer uma descrição dos povos originários no Brasil, feito pelos portugueses, e a primeira missa foi feita dia 26 de abril de 1500, e os índios participam. Então esse me remete a um trabalho que o Viveira de Castro chama, um livro que ele chama muito interessante, que é o Mármore e a Murta. Você conhece? Que é a murta era uma planta que toda hora você tinha que aparar. O mármore, depois você esculpia ela ficava perfeito, estava ali, beleza. O mármore seria os mouros, que depois que eles se convertiam ao cristianismo, eles não retornavam mais. Os índios não, eles se convertiam, parecia que estavam convertidos ao cristianismo, mas eles iam para a mata lá e iam fazer devoções, enganar mesmo o colonizador. Então os jesuítas diziam que eles eram a murta, eles tinham que sempre ser aparados, sempre ser catequizados de novo, para eles não se perder a inconstância. Eles iam para lá e acabavam adorando os deuses indígenas. E o Papa Paulo III, ele vai criar a bula Christus Fidelibus, que seria a todos os fiéis de Cristo, que essa bula é que vai reconhecer que esses povos da excomunhão, quem escravizasse os índios, e decretar a liberdade, que esses índios eram verdadeiros homens. Aí que você vai ter o reconhecimento desses índios, ou melhor, desses indígenas, como aqueles que eram homens e possuíam almas. Então eles teriam que ter um tratamento humano a partir daí. Então você vê que esse processo, até 1537, o índio, o indígena, os povos originários, ele sofria com essa ideia de que ele era desprovido de alma. Então ele sofria todo tipo de tratamento. Agora, é interessante que isso aqui para justificar todo o processo de colonização, como eu falei. A partir que você leva essa colonização
Mais à frente, a gente fala sobre as colonizações, as várias legislações indigenistas, né? Teve vários decretos, eu coloquei aqui, vigoraram editos, decretos, regimento diretório, cartas régias, tudo isso, provisões, todas elas baseadas nas ordenações filipinas e manuelinas e filipinas, que foram as duas leis do reino português que vigoraram nesse período. Então foram criadas várias leis nesse sentido para tentar organizar e amenizar o impacto dos três atores que viviam na colônia. O primeiro era as ordens religiosas, o segundo era os moradores e o terceiro ator era a coroa. Então você tinha que fazer essa média, você conseguir diminuir essas tensões. E quem estava no meio daquilo tudo ali eram os indígenas. E não teve, eu digo assim, eu afirmo de forma categórica, não teve uma lei indigenista que foi favorável aos índios. Aí começa a questão da liberdade do indígena, que passa a ser o que vai balizar durante todo esse período aí o grande ponto sensível é a liberdade indígena nesse período todo. Você olha, você tem o índio que havia uma lei, liberta o índio, ele está solto, ele agora é livre. Daqui a pouco uma lei que dizia, não, agora ele é cativo. Não, ele só pode ser. E sempre foi uma liberdade restrita. Para ele ser livre, ele tinha que estar no aldeamento, ser catequizado e estar sendo orientado por uma ordem. Então nunca foi uma liberdade total. O índio livre é aquele que estava no mato, mas sofria com os ataques, sofria com as investidas do processo de colonização. Por isso que os índios se deslocavam, fugindo. Os puris se deslocavam. Tem gente que pensa que os puris, eles eram nômades. Os puris não eram nômades. Os puris, eles fugiam do avanço das frentes colonizadoras, que eram extremamente brutais. E por isso que essa discussão do marco temporal. Marco temporal, por que o índio não estava na terra dele e que hoje se discute isso? Porque o índio ele fugia, ele era atacado, era expulso, fugia, a população começava a entrar num processo de extermínio de forma extremamente cruel. Então você tem todo esse movimento que vai gerar o deslocamento que hoje se discute com o marco temporal, que é uma coisa... Os processos retomados. Retomado, perfeito. Então eu falei sobre a justificativa já, vou pular essa parte. E aqui as fases, o que se utilizava para subjugar os índios. Primeiro, a guerra justa defensiva, que era você arrumar um motivozinho qualquer. O índio atacou a minha aldeia e não sei o que, a minha vila, vou atacar ele. Aí tem que decretar a guerra defensiva. A guerra ofensiva, que não tinha motivo nenhum. Quem decretou isso foi a partir de Dom João VI. Ele que vai criar a guerra defensiva. Lá na Europa não teve guerra ofensiva, só defensiva. Os índios aldeados ou reduzidos, você aldeava os índios. O descimento, você tirava os índios lá das suas aldeias, descia para as chamadas aldeias de repartição e o resgate, que você resgatava aquele índio que era prisioneiro de outra tribo. Você pegava esses índios e você trazia ele para outra região, só que esse índio, em vez dele ser solto, ele continuava sendo escravo. Então, ele não melhorava nada, ele sai da escravidão da mão dele e passava para o outro. Em 1608 é criada uma suposta lei de liberdade indígena, que o Bessa Freire fala que saiu uma pegadinha do malandro. Isso aí mais ou menos. Não houve liberdade indígena de forma nenhuma. Ela simplesmente, a primeira lei realmente que vai decretar uma suposta e mais ampla liberdade indígena vai ser o Diretório Cubanino, por incrível que pareça. Em 1557, 1757, depois ele se expande para toda a colônia em 1758. Depois nós temos a Carta Régia de 1759 e as Cartas Régias Joaninas. E ao mesmo tempo também os jesuítas já estão sendo... Não, eles foram expulsos com o Diretório Cubanino. Foram expulsos. Que os jesuítas se tornaram tão poderosos, tão fortes, que eles começaram é como se fosse um Estado dentro do Estado. Então, expulsa essa ordem aqui, confisca os seus bens, mas coloca outras ordens, como os capuchinhos, enfim, beneditinos, outras ordens dominicanos, começaram a fazer esse serviço de colonização.
a política higienista deixa de ser um problema de mão de obra para ser... Isso é uma autora chamada Manuela Cadeiro Cunha, que ela fala que a questão indígena no Brasil, a partir do século XVIII, ele deixa de ser um problema de mão de obra para ser um problema de posse da terra. Aí você entra na questão aqui de Campo Alegre. Vamos atacar avanço das fronteiras agrícolas, fazendas de café, dominação dos povos originários aqui, tomada da sua terra, o aldeamento, cada vez ele ficava mais encurralado com as fazendas de café no entorno do aldeamento de São Luís Beltrão. Então isso era nítido e você tomar as terras ancestrais dos povos originários. E isso até hoje faz parte da dinâmica de dominação e de silenciamento e invisibilidade dos povos indígenas do Brasil. É a posse da terra. E aqui nós temos algumas leis que surgiram depois do regulamento das missões, e em 1854 se estabeleceu que o último Puri morreu com 80 e poucos anos, 80, né? Vitorino Santará. O Vitorino Santará, 64. 64. E o cara morreu e tinha uma esposa, e o cara deixou um descendente, imagine você. E os caras faziam filho toda hora, naquele período, não tinha método conceptivo. Então as pessoas tinham muitos filhos. Aí a gente pega os levantamentos, censos de São Luís Beltrão, você vê um cara de gente com sobrenome Santará. Eu falei, o pessoal gostava muito dele, botou o nome de batismo de Santará. Não, era descendente deles. Então você vê que isso foi a invisibilidade que aconteceu. Em 1870, no final, você vai ter a decretada extinção dos índios em todo o estado da província, né? O estado do Rio de Janeiro, dos aldeamentos indígenas, e eles são considerados extintos. Você falou agora dessa questão do território, né, que já não é mais uma questão de mão de obra, do território. Foi lançado agora um longa chamado Estranho, que é a história de uma pessoa que trabalha no aeroporto lá de São Paulo. Como é que é o nome do grandão? Eu sempre confundo. Guarulhos. O de Guarulhos? Sim. E aí a pessoa que trabalha no aeroporto, lá na pista mesmo, o peão, começa a andar em torno do aeroporto, reconhecendo e querendo lembrar, porque ela sabe que a família dela morava por ali, mas foi todo mundo expulso para construir o aeroporto. E que justamente ali a família dela é uma família indígena, e ali, recentemente, era um aldeamento indígena que foi... Isso na história aconteceu em muitos momentos da história. Várias regiões, elas foram desabitadas. Por exemplo, os índios Xocrém, lá, que um dos... Estão ligados à questão do marco temporal de Santa Catarina, eles tiveram suas terras reduzidas, né, a porções mínimas, e fora a ação destrutiva, brutal dos blogueiros que chegavam e matavam crianças, Tem uma obra do professor antropólogo, o professor Silvio Coelho Santos, que ele fala sobre que a história dos Xocrens, a outra palavra eu não lembro. Ele fala sobre o cenário. E o cenário, ele fala sobre isso, como é que foi a destruição do povo Xocrém de Santa Catarina, que ele está nessa questão relacionada ao marco temporal, porque eles tiveram um assentamento feito e eles começaram o governo de Santa Catarina questionou a posse de assentamento feito em 2005. Então isso está sendo que eles ampliaram a área dele para 35 mil hectares, de 11 mil para 35 mil hectares. Então isso está relacionado ao marco temporal, e essa posse da terra até hoje, você vê que aconteceu com os povos Yanomamis há pouco tempo, no extremo norte do Brasil, que é justamente o quê? Disputa da terra. Então uma grande reserva, que é uma reserva natural, que mantém o índio, ele sabe fazer o manejo da terra, ele tem uma relação ancestral com aquele terreno, ele trabalha com cuidar da natureza, que faz parte da sua relação natural, e foi aberto, no último governo, abriu aquilo para garimpagem. Praticamente você teve uma destruição, morreram 500 e poucas crianças de fome, amíngua, por conta de um processo de busca e de exploração
capital de um mineral dentro de uma terra indígena, uma terra ancestral tão importante para eles. Bom, gente, então esse aqui é o meu trabalho. Acho que depois não tem mais nada, só obrigado. Esse aqui é o meu trabalho de pós-doutorado, entendeu? Que se transformou no livro. Seria só um artigo que eu me empolguei, chegou a 100 e poucas páginas, mas a minha orientadora tem muita paciência para fazer as devidas correções, mas está pronto aí. E eu fiquei muito agradecido assim, com todos que colaboraram, a paciência da Sandra, minha esposa ali, e foi uma coisa muito, muito interessante. A minha conclusão do meu pós-doutorado justamente na semana que meu pai faleceu. Fiquei sabendo que eu tinha terminado o meu pós-doutorado na segunda-feira, meu pai faleceu na quinta. Então, de alguma forma, não deu muito para comemorar, mas eu tenho assim, muito alegria de estar hoje compartilhando esse trabalho com vocês aqui. É legal, gente? Obrigado, Wayne. É importante esse resgate que o Wayne fez da história, porque essa coisa, veja a quantidade de estigmas que essas pessoas que vieram desencontrar aqui no continente, que vieram de fora com ideias esquisitas, né, e que queriam impor essas ideias esquisitas aos outros. Tá? Tudo bem. Queriam impor essas ideias esquisitas aos outros. Ou seja, primeiro, julgar como eu julgo o outro, se tem alma, se não tem, se é humano, se não é. Né? A régua dos que vieram era uma régua completamente dos que já estavam aqui há mais de 20 mil anos. Então isso é um negócio importante da gente entender o por conta disso e o quanto isso causou sofrimento. Uma outra questão que é importante que ele levantou e que é uma questão que abalou aqui inclusive na história regional. Quando falam que numa época o sargento Curado, né, fez a pacificação dos indígenas, ele usou, entre outras crueldades, jogar roupas de pessoas que tinham morrido de varíola às margens do rio Paraíba, e os indígenas, às vezes, se interessavam por uma roupa qualquer, iam pegar e se contaminavam. Então era uma guerra bacteriológica, uma guerra biológica contra os indígenas. E a varíola foi um dos maiores estragos, inclusive entre as doenças que trouxeram, que eram doenças que não existiam nos povos que viviam aqui, a varíola foi aquelas que causou maior mortalidade. Eu tenho, no trabalho que eu falo sobre o índio virou pó de café, que é a discussão justamente da expansão cafeeira em terras indígenas, inclusive em Valença, eu faço um levantamento da estatística a partir dos óbitos da aldeia de Valença, e que mostra lá o quanto algumas doenças faziam um estrago muito maior entre os indígenas do que entre os brancos e os negros. No caso, por exemplo, da varíola, a varíola era endêmica no continente africano, então eles tinham, não morriam também, mas tinham menos, ou seja, tinham alguns anticorpos que poderiam combater. No caso dos indígenas não tinham nenhum, então era devastador, é como se fosse a Covid hoje, né, sem a vacina. Era mais ou menos isso que acontecia. E às vezes acontecia que o índio ia de novo para pegar, por exemplo, essa doença numa fazenda e fugia para o interior e chegava na sua aldeia e contaminava. Você tem história de jesuítas que falam assim: eu estava gripado, gripe era outra história, né? Eu estava gripado, mas mesmo assim eu fui até os indígenas para poder catequizá-los. Ou seja, ele matava todos os indígenas porque ele levava a gripe para uma aldeia que nunca tinha tido esse anticorpo. Então esse é um processo que produziu esses sofrimentos e essas mortandades, fora, evidentemente, os genocídios, as guerras violentas. E a escravização indígena, a gente também tem essa noção, aí quando começou a escravidão africana, acabou a escravidão. Uma mentira. A escravização indígena continuou, inclusive, no século XX. A questão da guerra da borracha, ou seja, a frente de borracha, que levou ao Acre, ao Amazonas, escravizou povos indígenas inteiros daquela região ali. Inclusive tem um livro de um inglês, que na verdade ele era irlandês, ele é um livro que só foi traduzido agora, que da fronteira Peru-Brasil, em que ele mostra o processo da borracha como um dos processos mais violentos de escravização indígena daquela região, tanto da fronteira peruana quanto da fronteira brasileira. Então a escravidão indígena continuou até o século XX, né? E isso mostra, e é uma continuidade, ela é muito menos falada, porque os povos, evidentemente, que havia um comércio, ou seja, havia um ganho com a escravização, né, com esse tráfico transatlântico, que era maior, e os indígenas podiam
fugir para o interior e evitar essa escravização. Mas, por exemplo, a guerra justa que o Dom João VI proclamou assim que ele chegou no Brasil em 1808, estava acontecendo uma invasão do território Botocudo e Curi, em Minas Gerais, e eles usavam tropas coloniais, inclusive outros índios, para atacar tanto Curi como Botocudo em todo o leste mineiro. Aquilo que vai ali de Muriaé, aquela fronteira ali de Muriaé para lá, e do lado de cá do Rio Preto, Santa Rita de Jacutinga, Liberdade, toda aquela área ali de Minas, Bocaina de Minas, toda aquela área ali, estava tendo também problemas, porque com a mineração diminuindo nas regiões centrais, Ouro Preto, Mariana, eles começaram a ir para áreas que eram chamadas zonas proibidas, né, e começaram a atacar os povos indígenas que estavam ali e quilombolas também. Então, com isso, esses indígenas, numa reação, conseguem em Minas Gerais expulsar mais de 400 e esvaziar mais de 400 fazendas. Isso acontecia, inclusive, no Caminho Novo, que é um texto que eu falo, que no Caminho Novo as pessoas tinham medo de passar em 1780, 1790, não só pelo Caminho Novo que ia para Minas, do Rio para Minas, ali Pau Grande, Ubá, toda aquela área ali perto de Paraíba do Sul e Valença, mas aqui também o Monsenhor Pizarro, que a gente, que o Júlio que estava aqui descobriu esse documento lá no arquivo aqui da cidade, que se trata do documento mais antigo do arquivo da cidade de Resende. O Monsenhor Pizarro esteve aqui em 1794, 1795, e ele ficou com medo de ir em Fumaça, ou seja, em São Luís Beltrão, porque havia outros indígenas que não estavam aldeados e que estavam atacando os portugueses e não deixavam se estabelecer da outra margem do rio. Isso é 1795, 1800. Você tem documentos que o Enio encontrou no Arquivo Nacional em 1810, que a pessoa diz o seguinte: eu recebi uma Sesmaria do outro lado do Rio Paraíba, ali, mas eu não estou lá porque por enquanto os índios bravos estão lá. Então você mostra que no século XIX havia uma resistência indígena, mesmo depois do papel do furado, de ter arregimentado, dado armas, jogado varil em cima, e um grupo, para não morrer, resolveu, não, vamos fazer as pazes lá a partir de Mariquita, né? E vamos construir São Luís Beltrão, que é hoje Fumaça, e que seus descendentes estão aqui. Mesmo com isso, você ainda tinha essa resistência, essa briga, né? Então mostrando que não foi fácil. E evidentemente essa memória da repressão, essa memória do sofrimento ficam nas pessoas. Por isso que muitas pessoas se autopreservam. Nessas minhas viagens de pesquisa pelo estado do Rio de Janeiro e pela fronteira com Minas Gerais, eu cheguei à cidade de Carangola, que era uma cidade que tinha inclusive algumas questões relacionadas ao turismo. E lá eu encontrei um senhor que era puri, descendente, mas ele era mudo. A história dele dizia o seguinte: não, é que ele, quando era na infância, ele tinha uma voz diferente e tal, ele tomou um frio gelado, caiu no mar e parou de falar. Eu acho que ele já estava tão traumatizado porque ele falava diferente, que fez isso. E o irmão dele batia em quem dizia que ele era indígena por isso. Apesar do pai e a mãe serem, tinha uma aldeia em Carangola. Em 1950 existia uma aldeia em Carangola numa fazenda. E eu fui falar com os filhos dos descendentes dessa fazenda e falava. Eu encontrei com uma outra moça que era ruiva, mas era mistura. Não, eu também sou puri porque minha avó é puri. Então essa coisa do olho azul aqui do nosso amigo não tem a ver com ele, porque tem a ver com esse processo. Tem um processo às vezes muito violento, às vezes não, mas um processo que envolve essas pessoas, né? Então eu acho que é importante a gente resgatar o seguinte: há espaço para todos na construção do nosso país, há espaço para todos na história, mas a gente tem que ser justo e reconstruir a história como ela foi, e não como os vencedores querem que ela seja. Porque se nós temos um país que hoje fala 180 línguas diferentes, são 180 línguas, e a gente quer, inclusive, voltar a falar, o descendente por voltar a falar o único que remanescente, ou aquele lá, que é o único que tem essa lembrança, né? E está ensinando para os outros políticos, que no último censo de 2010, 675 pessoas se declararam no Brasil como puri. Sem o censo pedir. O censo foi lá e o cara falou: eu sou indígena puri. O censo não perguntou, porque ele inclusive não tinha na sua tabela o puri. Então ele foi obrigado a incluir porque a pessoa declarou. Então, para mostrar enquanto, apesar de invisibilidade, toda a pressão, as pessoas, né? E é isso que a gente tem que fazer: recolocá-los na história, para a gente poder, inclusive, explicar os índios urbanos que nós temos hoje aqui, inclusive os 114 que a gente tem aqui, que é o declarado, e dos outros, né? E não é de fumaça, não quase não é de fumaça. Então é porque essa história foi apagada e a gente tem que tirar esse manto de invisibilidade, jogar fora, para que as pessoas possam assumir, para que elas possam ter tranquilidade e dizer: não, eu sou indígena. E ninguém ficar criticando por conta disso.
Pelo contrário, porque tem muita sabedoria, muito conhecimento de mata, de floresta, deu aula para muita gente. Aqueles grandes cientistas do século XIX, como os Spitz e Marx e outros aí, todo mundo fala, viajantes, eles aprenderam a classificação zoológica e de fauna porque eles perguntavam para os indígenas. Por exemplo, o Schott, que foi lá em Itaucara, e ele perguntou para os coroados que viviam lá, os coropós, que planta é essa? Aqui não sei o que. Aí ele escreve um trabalho científico, nomeia a planta e diz, não, ele que foi. Não, foram os índios que mostraram para ele, que cortaram, que mostraram a diferença. A mesma coisa, os Spitz de Marcos, vai em Minas Gerais, e onde hoje é Rio Pomba, e onde hoje é São João Batista, antigo São João Batista, que hoje é Rio Branco, e os indígenas falam para ele, inclusive os puristas, falam para ele, ó, esse animal aqui é isso, e ele tem uma relação ecológica. Diferente dos cientistas, que naquela época queriam, matavam o animal, classificavam, diziam a característica, mas não sabiam nada da relação daquele animal com o todo. Então, por exemplo, há uma lenda, um mito puri, que ele diz o seguinte: a irara, quando come alguma coisa, a irara é aquele papamel, é aquele bichinho, eu acho que tem fumaça também, naquela região ali, no Parque Nacional. Ele é parente da lontra, né? Ela quando comia alguma coisa que fazia mal a ela procurava uma planta chamada poaia ou ipecacuanha e comia dessa planta para poder vomitar. Então os indígenas, como é que eles vão explicar e passar essa sabedoria para os seus filhos? Né? Então eles fazem uma lenda, né, em que se referem a poaia, né, e a irara. E é observação direta, é produção de conhecimento. Aí os Spitz e o Marx, grandes cientistas do século XIX, estiveram aqui, inclusive o Marx foi aquele, como escrever a história do Brasil, ganhou um concurso de HGB no Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, em 1845. Despreza esse, eles têm lá uma lenda, mas isso é observação, e a partir dessa observação da natureza que eles conseguiram produzir a poaia, que era exportada para a Europa e era mão de obra indígena, coroado, puri e coropó. Aqui em Queluz eu tenho gente coletando isso em 1815, né? Os pequenos agricultores puris do aldeamento de Queluz vão coletar poaia para vender, porque era pauta de exportação para a Europa, porque era um remédio considerado quanto vomitório, quanto que, né, de coisa. Então, isso é um negócio que vai fazer você. Agora, como ele era espalhado, só quem tinha conhecimento e entrava na mata sabia onde pegar. Essa que é a questão. Então eles tinham um enorme conhecimento. Um outro cientista aí, conhecido, Maximilian, príncipe Maximiliano, que passou pelo Brasil em 1815, quando ele chegou lá no Rio Paraíba do Sul, perto de Campos, ali na região de São Fidélis, ele encontra com os puris, ele vai visitar os puris que estão lá, e aí ele vê que os puris têm um enfeite. Não sei se você teve essa gravura, é um enfeite dos puris assim, que é um enfeite assim, parecendo um vegetal. Aí ele falou, não, isso é um vegetal, mas os índios não sabem de nada, e estão dizendo que isso é um animal que produz isso aí. E os índios estavam certos. É um inseto que ele, na beira do rio, para ele fazer um casulo, ele pega minerais, ele pega areia, ele pega mistura, e ele constrói como se fosse biojoias. Ele vai construindo, e os indígenas que sabiam que esse inseto fazia isso, e até hoje você encontra ele pegava e para enfeitar, porque era um enfeite para eles, e ele disse, isso não é vegetal, isso aí é produzido por um inseto, e eles estavam com razão. E inclusive hoje em dia, se vocês forem ver na internet, lá na Europa eles fazem joias com isso, eles pegam esse inseto, botam ele para reproduzir, para fazer esse casulo, e botam ouro e outros minerais ali para eles utilizarem aquilo para fazer o casulo dele, e ele faz, e vira uma biojoia de valor inestimável. Então, assim, sem ter o conhecimento do meio ambiente que você vive, você morre se você for colocado na floresta. Eles sabiam tirar, eles sabiam procurar onde procurar cera para vender para os portugueses. Então eles sabiam os tipos de abelhas diferentes, eles nominavam cada vez. Tem 44 tipos de abelhas aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente só tem aquela referência da abelha africana, mas tem 44. Lá na casa do Chiquinho, tinha uma abelha lá que fazia ninho lá e que botava, e era sem ferrão, que é ótimo pra gente sem ferrão. E são as abelhas nacionais que produzem coisas. A senhora deve conhecer algumas delas, né? Aquela que faz aquele tubinho, aquela outra que vai na árvore, aquela outra que fica, né, em árvore podre. Então,
isso são conhecimentos, você só tem conhecimento, esse conhecimento, se você tem observação, você vive nesse meio e você domina isso. O que nós perdemos, como perdendo parte do vocabulário por aí? Nós perdemos o conhecimento que esse povo tinha da mata da qual ele vivia, né? Uma parte, por exemplo, as raizeiras, a Dona Bela, nossa amiga, né, de muitos anos, a gente chegava lá na casa dela e tinha a hortinha da Dona Bela. Ela até os 80 anos nunca pisou no hospital, lembra disso? Nunca pisou, porque quando ela tinha algum probleminha, ela ia lá na horta dela e pegava, isso aqui é para fazer chá disso, isso aqui é para fazer... A gente tá em dívida com ela ainda, vai fazer o livro sobre os chás dela, sobre esse negócio, porque ela sabia disso. Para fazer a vassoura da casa dela, ela atravessava a rua, pegava aqueles pés de vassoura, né? Amarrava aquilo e varria a casa. Então isso é conhecimento, mas você só pode ter esse conhecimento... Tá vendo? Esse conhecimento só tem quem tem essa relação, só tem quem tem esse. E isso ao não respeitar essa trilha, não respeitar essas pessoas, não respeitar seus conhecimentos, a gente só perde. Então por isso que é uma coisa que a gente sempre defende. O nosso país, ele tem que ser um país diverso, ele tem que ser um país plural, ele tem que ser um país multiétnico, ele tem que ser um país multilinguístico, porque essa é a cara do nosso país, de várias paletas de cores diferenciadas, né? Mas com uma história muito grande que não pode ser resumida à história de quem veio depois e aqui submeteu o resto da humanidade, o resto dos brasileiros a uma visão só. Por isso que a gente tem que cada vez mais colocar isso, e em Resende também, porque aqui nós temos muitos descendentes indígenas, muitos deles que inclusive não sabem porque os seus pais ou os seus avós ficaram com medo de explicar para eles sua origem, para eles não sofrerem pressão, é o que eu chamei de eufobia, o medo de assumir a sua própria identidade por conta da pressão que os outros iam fazer nele. E a gente tem que recolocar eles na história, no turismo, na memória e no cotidiano, para que as pessoas possam ser respeitadas como elas são, que é o direito delas tentarem ali como eles são. É isso que eu acho que é importante, né, a gente ver. Gente, eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu lembrei de uma coisa agora, que foi recentemente, você fez um comentário, que foi a respeito do acidente de avião, das crianças que caíram numa mata e ficaram 40 dias. E você ficou emocionado quando você viu a entrevista do avô dizendo assim: não, elas estão vivas, elas sabem o que comer, sabem o que lidar com a floresta, e elas realmente sobreviveram 40 dias nas matas colombianas. Numa mata que qualquer um que cai lá morre em 2 minutos de mosquito. Só de mosquito já vai. E os povos originários também ocuparam espaços acadêmicos. Sim, cada vez mais. Porque isso é ciência. Espaços da ciência, acadêmicos, que ainda existe poucos. Ainda, apesar de serem muitos, mas poucos ocupam esses espaços acadêmicos aí que a gente tem que onde você tem esse processo de crescimento e ter realmente essa posição de construir uma história que não seja apenas feita por nós historiadores, mas pessoas que realmente têm essa origem ancestral, como o Francisco tem aqui, que ele falou tão bem, a dona Carminha, sim? Vou fazer uma pergunta, porque eu sou da biologia, eu trabalho muito tempo com etnobiologia, só que lá em São Gonçalo. Você falou dessa questão, pelo que você falou, tem um conhecimento etnobiológico muito grande desses turistas da região. Já tem algum levantamento sendo feito? Não. Os poucos que eu tenho são meu e tem do Felismar, que é o nosso lembrante. Orientado, que é o nosso lembrante, que tem uma parte nessa coisa da raiz e tal, e evidentemente, por exemplo, pessoas como a Carminha e outras pessoas que a gente precisa, como a Dona Bela, que a gente precisa estar resgatando aí, né, seus conhecimentos sobre essas questões e que é fundamental. Gente, a gente vai ter que encerrar. Só para eu colocar uma coisa aqui, ele estava falando, o último livro que eu fiz aqui, ele resgata a história do único indígena, o primeiro indígena a assumir, a passar pelo banco universitário e se formar advogado, isso no século XIX. Foi o único indígena do Império a ser
formado, ele estudou com José de Alencar, ele estudou com Joaquim Veríssimo dos Santos, ele teve esse debate do que é ser brasileiro e ele teve a visão, inclusive porque ele mudou o nome dele, quando ele se formou em 1850 para Ipiranga dos Guaranis. Ele sabia que ele era filho do capitão de índios da aldeia de São Pedro da Aldeia, mas ele assumiu em todos os batismos que a gente tem, todos os batismos dos filhos dele, ele fez questão de botar indígena, mesmo que o padre não quisesse, não, porque ele tinha roupa, né? Ele atuava numa sociedade imperial, ele sabia atuar nessa sociedade, mas ele foi na universidade para aprender como era esse saber, para poder aplicar no seu cotidiano. E isso é importante porque hoje em dia a gente tem doutores, mestres, pós-doutores indígenas no país, mas que essa luta já começou antes, no século XIX, e mesmo assim não conseguiu romper porque impediram outros parentes dele de assumir a universidade e pagar e tal, né? E isso é importante para mostrar quanta coisa, como você está falando de etnobiologia, né? De quanta coisa a gente precisa resgatar, etnoastronomia, uma série de conhecimentos que são pouco conhecidos e que tem um avanço muito grande sobre essa compreensão e que a gente não tem, ignora e fica achando que esses povos que estavam aqui são atrasados, não, eles tinham outras relações, outras formas de se relacionar com a natureza, outras formas de ver o mundo. Então a gente tem que respeitar as formas de ver o mundo. Eu vou passar rapidamente aqui para cada um fazer sua despedida, porque o nosso tempo já se esgotou e o pessoal está pedindo a sala aqui, tá? Então agradeço a todos aí. Bom, eu queria agradecer o convite, né? Desculpa, mas eu tive que resolver um outro programa lá no estande, que eu bato escanteio, cabeceio, faço gol e tiro a foto e devolvo ao meio de campo. Editor pequeno é assim, né? E aí mais rapidinho já resolvi. Aliás, eu não, a mulher resolveu, né? E agradecer o convite, concordo com ele que a gente, o mais estranho que possa parecer, a gente está descobrindo no Brasil no século XXI. Né? É chato dizer isso, né? Que a gente está sempre atrasado. Outro dia, eu li uma matéria que estava falando que finalmente em 1997 o Brasil conseguiu colocar a última criança na sala de aula. Aí eu fiquei, os americanos conseguiram 100 anos antes. Apenas. Fazer o quê, né? É antes tarde do que nunca. É um projeto. Eu quero muito agradecer a todos que estão aqui. Convidei bastante gente, mas pelo menos algumas vieram. E é bacana. Eu não sou um mentiroso sozinho, nem do Andarinho. Eu trouxe o Andarinho para mentir junto comigo. É uma graça essa pessoa. Eu tenho um carinho imenso pelos idosos da minha comunidade. Toda a caminho sabe disso. Carinho mesmo, de verdade, de irmão, de etnia. Eu trago aqui para a feira, vim convidado, tá? A minha paçoca que foi feita dos nossos ancestrais, que foram fazendo até chegar em mim. Muito boa, hein? Vó, bisavó, tataravó fazia, minha mãe aprendeu a fazer, meu irmão faz e eu também aprendi. Eu falei, é isso que eu quero do meu povo. Eu quero que meu povo ganhe dinheiro com a sua história, com a sua paçoca, com a sua plantinha que plantou lá a porraia, sei lá das quantas. Quero que meu povo aprenda a se valorizar. Porque antes de mais nada, antes que o branco, antes que qualquer outra pessoa de outro país ou outro continente nos valorize, somos nós que devemos nos valorizar, tá? Esse é o meu recado. O segundo recado, minha prima que falou que minha bisavó era por ela, falou, índio queima ponte. Índio queima ponte. Então não vacilem, não vacilem. Sejam honestos conosco, como nós somos com as pessoas. Nós não é eles, não é os índios, nós somos. Então não vacilem, não errem, porque a gente cobra. E a gente não cobra barato, cobra com juros. Tá? Não estou dando droga não, tá, gente? Eu estou falando para vocês uma realidade que ela falou, que eu pude... Olha, não, escutem. Índio queima. Eu estou falando. Eu estou falando para vocês de uma realidade que eu descobri na boca da minha prima, que é uma característica minha, eu achava isso um defeito. Não é defeito, tá? Aí que eu entendi. Não é defeito. Não é que eu sou rancoroso, não é rancor. É valorização de mim mesmo, do meu povo. E é por isso que eu sou assim. Não pise na bola comigo, que eu piso mais comigo. E é comigo. Dói. Obrigado, gente. Só uma palhinha rapidinho. Eu quero agradecer a presença de todos aqui. Me sinto muito honrado
de estar aqui hoje apresentando esse trabalho. Pessoas estão usando um time muito bacana hoje aqui. A dona Carminha aí dando a sua contribuição. E eu estou muito feliz por a gente estar aqui mostrando o nosso trabalho, a nossa pesquisa, nossos anos de labuta sobre o levantamento dessa história tão fascinante que é o povo, os povos originários aqui. Obrigado. Pessoal, obrigado a todos, agradeço aí e até uma próxima oportunidade, uma próxima FLIR com mais esclarecimentos. A dona Carina nasceu o livro dela aqui de memórias ou outros, ou sobre a sabedoria dela.